E já vamos começar a bater um papito, trocar uma ideia. Como pode melhorar tudo isso? Daí de tudo dominado. Tudo certo? O que mais é possível? Sabe que o meu celular eu mandei pra Potinho Maiara. de potinho de raiva e de humilhação vazio, então tá tudo certo. Você vai ter que encher, é isso? Ok, eu não tenho, no momento eu não tô escolhendo isso, né? Mas nunca se sabe. Yes, yes, yes. Eu ouso dizer que tem sentimentos, tem situações, tem experiências que vão além da nossa escolha consciente Com certeza. e que vão além dessa escolha inconsciente. E de fato, será que é um inconsciente que a gente tem? O que será que é que a gente tem? Mas enfim, não é live para isso. Porque Ok. hoje de manhã eu tava pensando, a gente compra as verdades e a gente não questiona, né? E diz, você vem lá do mundo da escola, que a gente tem duas visões do mundo da escola, né? Um é, oi, voltou? Sim. Tá me ouvindo? Tá. Um é o seguinte, tem uma especiaria alimentícia que eu particularmente acho péssima, mas enfim, consiste em criar patos em cativeiro. E esses patos abrem a boca do pato e alimenta ele direto lá no estômago, né? Então você estufa o pato de tanto comer. Incha o fígado desse pato e daí eles matam porque é esse fígado que eles querem. Nossa, que boa notícia de manhã cedo. Eu entendo que muito do que a gente vive é o que esse pato vive. Alguém abre a nossa boca e enfia verdades goela abaixo, E enche o né? fígado, né? Porque a raiva, a humilhação é mais ou menos nessa região que fica remoendo, né? Remoendo, e Isso empedrando aí. até que. Isso aí. Isso aí. Gente, mande corações, por favor. Eu me nego a fazer essa live sem coração. Então, é isso. Aí, a gente tem esse universo, assim, de que estão sempre nos engolindo, nos enfiando goela abaixo verdades. E a gente compra e não sabemos se essa verdade é verdade, a gente não questiona. E aí que eu quero entrar no mundo da escola, né? Existe uma disciplina que a gente definitivamente não valoriza ela como deveria, e talvez ela poderia até, inclusive, se renovar, que se chama a tal da filosofia. Uhum. O que os filósofos faziam, né, meu povo? Eles questionavam a vida. Eles questionavam tudo. E não é à toa, né, de que é uma disciplina não tão valorizada e que até parece que é cair da grade por esses dias, né? É, tem uma luta com isso. Agora foi fixada. Não sei, na verdade, desde que eu saí, não acompanhei mais, mas teve um período que, sim, estava meio à mercê para ser concluída, porque dentro da questão básica é considerado o português e a matemática, né? Uhum. Então, Que me tipo, faz fazer o quê? Português e é, matemática para me produzir. Não sim, preciso pensar. produção. Não precisa pensar. Na verdade, precisa daqui a pouco raciocinar. É um tipo do pato. Abre a boca e engole, né? Porque a partir do momento em que você não consegue questionar, automaticamente você não vai para a reflexão daquilo que tá acontecendo, né? O Isso aí. questionamento é um espaço para perceber, na verdade, né? Não se Uhum, ter uhum. respostas, mas para estimular a percepção e não igual para todo mundo, aquela coisa metódica, na verdade, fordista, né? Isso aí. Isso aí. Então a gente quer, na verdade, patos em cativeiro, né? A gente não quer patos livres.
Eu acho Com engraçado. seus fígados, com Bem, isso seus aí. fígados inchados. Eu acho que acordar de manhã e talvez esse cenário aqui do meu lado tem umas imagens do mundo Bita me faz sempre pensar em algum animal da fazendinha, porque eu já acordei galinha, hoje eu tô acordando pato e assim. Isso tem a ver com humilhação e raiva, né? Então, muito bom dia para quem está chegando, seja bem-vindo. Eu sou a Thailisa Cunha. Se eu falar que profissão eu sou hoje, eu ainda estou em descobrimento. Ontem eu tive umas mudanças aí, né? Estamos aí. Mas, de alguma maneira, eu ajudo as pessoas a se tornarem mais leves e felizes e saírem do errado de si, né? Vai lá, Diana, se apresenta. Eu sou Diana, profissionalmente falando também, eu estou me descobrindo, né? Porque hoje eu atuo na área de facilitação de consciência, né? Que acho que é essa questão de me descobrir e ajudar as pessoas a se descobrirem. Trabalho como manifestadora da energia ao presente, que tem feito alguns milagres por aí. Gente, isso é E um dos bruxaria presentes no nível que hard. No aconteceu nível hard. e com processos corporais, mas tudo voltado para essa questão de aprender a olhar-se, a questionar-se e criar a partir de um espaço que talvez até aqui todas as outras formações, todos os títulos, não me permitiram. Tanto é que eu não parei de buscar, né? Porque eu sabia que em algum lugar tinha que ter algo mais. Em algum lugar tava o baú. É. Então, resumindo, é terapeuta, na verdade, né? Mas na verdade, Uhum. acho que é muito além do que terapeuta, até porque o conceito terapeuta é estar a serviço de Deus, né? É meio forte isso. Mas Talvez não esse Deus que a gente comprou, né, isso. mas essa energia universal, essa energia criadora, essa fonte criadora que a gente sabe que existe, A né? Que serviço da criação até que dá, né? isso aí, isso aí. A gente acabou de mudar a etimologia da palavra terapeuta, tá, gente? Agora é a serviço do cosmos. Pronto. E quem não quiser que lute. Exato. Ou que vai para a raiva, que se sinta humilhado. Yes. E a gente está falando, né, aqui nas nossas manhãs geladas que se tornam quentes, sobre as 5 dores existenciais, né? O que que são essas 5 dores existenciais? São 5 formas que nós, enquanto crianças, desde o útero da mãe até mais ou menos 6, 7 anos, entendemos que o mundo funcionava. Mas como toda dor, todo medo esconde uma potencialidade, a gente também tem um potencial por trás dessa dor, da humilhação, dessa raiva, né? E quando que é que a gente encontra essa dor na nossa vida, né? A gente encontra ela na época do desfraude. Por quê? Porque as pessoas, isso, olha só que legal, né? As pessoas esperam, é nessa época que as pessoas começam a esperar alguma coisa da gente. Então, nossa, já tá na época de tirar a fralda do meu filho. Julgo que ele está pronto. Então, eu espero que ele esteja, eu quero que ele esteja, né? Aí é que entra aquele ponto de vista, aquilo lá que a gente fala tanto de expectativas, projeções, conclusões e tudo mais, tá? Só que, tecnicamente, talvez essa criança não esteja preparada para tirar as fraldas. Preparada biologicamente. O corpo dela não tá. As fraldas é a única opção? Não, não é. Mas daqui a pouco você criou que é a única opção que tem ali. Então você começa a exigir dessa criança algo que ela não dá conta de dar. A E cobrança. aí é que... Oi? A cobrança. A cobrança. E aí é que entra a sensação de humilhação. Porque vamos lá. A gente vive falando de merda aqui, né? Nas nossas lives. Ah, tá na piscininha da merda, não sei o que lá da merda. Nananana. E esses dias eu falava com um cliente meu, Diana, que ele é médico. E a gente tava falando não sei o que de merda. Eu falei, é que eu tenho uma almofadinha da merda, né? Lembra? Aí
eu falei assim, cara, eu vou fazer uma live só falando sobre merda, porque as pessoas julgam tanto a merdinha, mas ela é tão importante, ela diz tanto da gente. Então, o que que acontece? Essa criança tá nessa fase do desfraude, em que ela não tem a capacidade ainda corpórea de soltar ou prender o esfíncter. O que que é o esfíncter, gente? É o fiofó mesmo. Ela não sabe ainda que ela pode soltar ou prender o fiofó, né? Depois, quando ela vai crescendo, ela vai dar estou apertada, ela começa a se mexer, precisa ir no banheiro. Mas quando ela não tem essa capacidade ainda, e as pessoas ao redor começam a exigir dela que ela tenha, é que entra o sentimento, a sensação da humilhação. Estão exigindo de mim algo que eu não dou conta de dar ainda, algo que eu não dou conta de fazer ainda. E por que entra a humilhação, né? Porque se a gente fosse ver só, tá, tu tá me exigindo um negócio que eu não consigo dar. Legal. Porque a gente fala, né? Quanto isso é feio, quanto isso é errado, quanto começa lá, né? Pô, meu filho, você já sabe que tem que avisar a mamãe. Por que que você já sabe? E ele fica assim, eu já sei o que no caso, E quantas né? crianças chegam até a apanhar, né, por conta disso, porque é muito comum ouvir as mães dizer: eu já falei, eu já bati, eu já fiz isso, já fiz aquilo. E aí entra também muito a questão do comparativo, né? Aquela padronização. Porque se talvez eu já tive um filho e eu desfraudei com 1 ano e meio, o outro também tem que ser com essa idade. Ou se a vizinha, se a comadre, ou se alguém tem alguém que está mais ou menos na mesma faixa etária e já teve esse Uhum. processo de maturação, eu tenho que equiparar, então tenho que nivelar. Então, Sim, ou tem alguma coisa errada com o meu, né? isso. E essa exigência acaba, às vezes, até gerando uma doença, um problema real de saúde, que se chama encoprese, que tem que trabalhar, inclusive, psicologicamente. Esse é o principal tratamento da encoprese, tá? Mas então, eu exijo dessa criança que ela retenha o seu cocô. Quando ela não retém o seu cocô, né? Gente, vou fazer com vocês a escola das mamães. O que que acontece, né? Cocô cheira bem? Será lavanda, que nem diria meu marido? Não cheira. Então, quando ela vê que ela fez cocô, que o outro tá reclamando e que tá fedendo, porque daqui a pouco o vizinho, né, o irmão fala, o coleguinha fala: Meu Deus, que cheiro ruim, mãe vai limpar o fulano, mãe não sei o que lá do ciclano, tal. A merda dele é exposta. E os conceitos que trazem, quando de repente tem ali 2 ou até 3 aninhos, é relaxado, né? Todas essas que a própria mãe vai vai adjetivando, Uhum. né? Yes. A mãe, o cuidador, né? Quando eu fui Sim, buscar a quem escola pro está no Valentim, isso aí, quando eu fui buscar a escola pro Valentim, eu perguntei algumas coisas e tal, e uma delas foi sobre o desfraude, né? E algumas escolas, não, a gente começa o desfraude lá por volta dos 2 anos e pouco e só dá continuidade em casa. Eu falei, Anzu? Anzu? A mãe dessa criança sou eu. Esse desfraude vai começar em casa no momento em que eu perceber que ele está pronto. Ah, mas aí você vai ver que o fulaninho vai fazer cocô e eles aprendem a ir junto. Falei, mas isso não quer dizer que ele está preparado? Ao mesmo tempo que isso, gente, não é controlável. Não é controlável o que o outro vai sentir sobre aquilo que eu faço ou deixo de fazer, né? Então, imagina só. Daqui a pouco eu tô seguindo todas as recomendações mundiais, tô seguindo, sei lá, a energia disso e tudo mais, mas o meu filho entende que ele foi humilhado na época do desfraude. Não tá no meu controle isso. Tá no meu controle a maneira com que eu vou conduzir, mas é o que ele sente, né? E essas pessoas, então, que sentem essa dor da humilhação lá na época do desfraude, quando são crianças, elas começam a formar o seu corpo. Lembra que a gente já falou várias vezes do corpo, né? De que a primeira parte lá, que é aquelas pessoas que pensam, são super magrinhas e a cabeça é maior, porque tem que caber mais massa cinzenta naquela cabeça, né? Os orais são aqueles redondinhos, fofinhos, que a gente adora abraçar,
né? Os psicopatas são aqueles caras que têm essa parte aqui maior, geralmente ombros ou quadril, né? Que adoram aqui, ó, se posicionar, sim, né? E os masoquistas, que é o nome dos caras que sofrem a humilhação lá, faz o desfraude, são os caras quadrados. Né? Aquela mulher que disse assim, mas eu já usei cinta, mas eu não sei o quê, mas eu não faço cintura. Ela tem o formato do corpo mais quadrado, é reto. Né? São pessoas geralmente que elas são grandes. Ela não é gorda, gordinha. Gorda, não vou tentar ficar inventando o negócio aqui. Tem gente que é gorda, tem gente que é magra e tá tudo bem. Então, pronto. Foda-se. Desculpa, de manhã cedo já, né? É que a Mayara começou ontem e eu só tô dando continuidade hoje. Eles são quadrados. Por quê? Por que o corpo dele é quadrado, né? Geralmente a pele é mais durinha, a articulação, às vezes, olha, eu aqui, se tu for ver de lado, eu tô aqui sempre tenso, travado. Eu tenho uma boa. O meu terceiro traço é o masoquista. Porque eles têm que se segurar. Eles aprenderam que eles têm que segurar. Segurar alguma coisa, o que eles não sabem. Então eles têm que se segurar. Então o corpo se molda para aguentar segurar aquilo que tá dentro deles, não botar para fora e ser forte. Então eles são pessoas quadradas, duras, tá? Nesse sentido. E o que que acontece? Acaba desenvolvendo então ali, é difícil dizer, mas acaba desenvolvendo então ali a necessidade de suportar as coisas. E fica meio que assim, meio socadinho, como se fosse um corpo comprimido, meio compacto. Isso aí, Dinara. A Dinara conhece dos Paranauê. Meio socadinho, né? Socadinho. Isso aí. Inclusive, o bumbum dessa pessoa é mais achatadinho. Não é aquele bumbum que vem pra fora, é aquele bumbum que vai pra dentro, porque ela tá sempre segurando, travando, né? E o que que acontece, então? Essas pessoas acabam criando essa dor da humilhação, essa capacidade de suportar, e meio que acabam entendendo assim: se eu consigo segurar a minha merda, eu consigo segurar a merda dos outros. E aí é que começa o sentimento de raiva. Na verdade, começa lá de trás, né? Porque já viu, Diana, uma criança conseguindo se impor quanto a um adulto? Como nós, adultos, se impomos um com o outro? Não. Não, né? Então ela acaba toda Até aquela porque se angústia. ela tentar, ela é reprimida, né? Porque daí entra toda uma outra linha de conceitos, né? O respeito, dadadá, dadadá. Então a gente acaba, essa criança acaba fazendo o quê? Segurando a sua raiva também pela humilhação. Porque a humilhação te leva para esse espaço de raiva. O que estão fazendo comigo? Por que que acham que podem fazer isso comigo? Ah, aquele sentimento de eu odeio meu pai, eu odeio a minha mãe, eu odeio meus irmãos. Que toda criança tem, tá tudo bem, faz parte. Né? A gente não ama 100% o tempo todo. A gente não ama nem a gente mesmo, ficar brigando com a gente, mas eu não conta. Quem nunca, né? Ah! Quem? E nesse movimento ela acaba suportando. Então o que que acaba acontecendo? É muito com. E daí assim, ó, essa pessoa suporta tanto e ela não fala, ela não verbaliza, dificilmente ela bota pra fora. E ela acaba acumulando merda que inclusive não é sua. Treta que não é sua. É muito comum disso acontecer. São pessoas também, geralmente, mais fechadas, mais caladas, né? Já conheceu alguém, Diana, que você diz assim, nossa, aquela pessoa não abre a boca pra nada. Uhum. E às vezes quando abre, daí é um vulcão, né? É um trator, tipo, Isso aí. atropela tudo. Isso aí. Isso aí. É a raiva dele que tá ali contida. E é tão interessante isso que assim, ó, é a minha raiva que tá ali contida, mas que eu acabo. O último que coloca a última gotinha é que recebe a explosão toda. Não Então, interessa se ele merece, se ele pode lidar com essa explosão ou não.
Antes ele do que eu. Yes. É tipo assim, a pessoa errada no lugar errado, na hora errada, literalmente, né? Então, o que que acontece? Qual que é a potência que tem por trás de tudo isso? Então, imagine, você é uma pessoa que você aprendeu a segurar as coisas, tá? E que você aprendeu a sempre estar se cuidando. Cuidando do que você vai fazer, como você vai fazer. Eu não sei o que que é direito, mas eu vou segurar isso aqui. Você tem uma capacidade de planejamento imensa. Você tem uma capacidade de observação imensa, porque assim, eu tenho que estar sempre ligado no que vai acontecer. São ótimos observadores, são ótimas pessoas para planejar as coisas, né? Então, observadores, planejadores, e tem mais uma. Eu não lembro agora. Nossa, mas deu um branco. E é porque o Valentim acordou e o Alex tem que trabalhar. E daí eu acho que eu tô pensando assim, como é que tá acontecendo as coisas lá fora? Mas enfim. Então, são pessoas que têm uma habilidade, que podem fazer coisas difíceis com uma capacidade incrível. Que acabam daqui a pouco assim suportando processos difíceis ou fazendo coisas por muito tempo, detalhistas, meu amor, gratidão. E acabam fazendo isso por muito tempo, né? Então assim, faz sentido quando a gente fala, né, que a Diana como é que eu posso dizer assim? É que conecta todo mundo, não no sentido da psicopatia, mas no sentido assim, vamos planejar início, meio e fim. Né, Jim? Que tá sempre ligada assim. Olha esse detalhe aqui, olha o que que aconteceu ali. Né? O meu masoquista, por exemplo, quando ele tá no consultório, a pessoa falou banana lá no meio de uma frase, eu vou lá e eu consigo lembrar do banana, que é o detalhe, é isso ali que importa. E isso tem a ver com o traço de perfil, né? Com a maneira com que essa pessoa é. E são pessoas, gente, que são, acho que essa é a maior, assim, a coisa que eu mais me encanto no perfil do masoquista, né? No perfil da dor que sente a dor no perfil da pessoa que sente a dor da humilhação, né? E que acaba às vezes explodindo em raiva, que é o quanto eles são fiéis. Fiéis não no sentido de trair ou não trair, mas assim, companheiros. Eles estão contigo, não interessa. Sol, chuva, vento, eles estão contigo. Tá? O cuidado que tem que ter é, se você é uma pessoa assim, ou se você conhece alguém assim, é de não fique carregando as marginhas dos outros. Porque é meio que assim, eu vou lá e descarrego tudo na Diana. Oi, Mimi, você quer participar da bagaça aqui, meu filho? Sempre. Então eu vou lá e descarrego tudo na Diana, porque a Diana suporta, a Diana aguenta tudo que eu tenho pra mandar pra ela. Entende? Então é uma caçambinha de lixo. Se eu não sei dar limite, se eu não sei dizer não, eu acabo aguentando, suportando. E, e essas pessoas, elas são uma verdadeira panela de pressão. Porque ela tá com a raiva. Gente, pensem no Hulk. O Hulk é o cara mais masoquista do universo. Quando o Hulk não tá Hulk, ele não é um cara lá, cientista, né? Que passa horas e horas e horas testando aquilo, e pensando naquilo, e planejando aquilo. Não é um cara quietão, né? Os masocas, eles têm momentos de irem pra caverna dele. Tipo, cara, me deixa aqui no meu canto, não fala comigo, né? Então, assim, ao mesmo tempo que adoram pessoas, né? É um perfil que sente muito, né? Então, o oral lá precisa chorar. O masoquista não necessariamente vai chorar, mas ele sente as coisas, né? Então, o Hulk é esse cara. De repente, ele se vê em raiva e ele não fica quadradão. E a raiva dele é. Não me interessa quem é. É o Ruf, né? Mas o contrário são pessoas muito companheiras, né? Então, o que que a gente tem que cuidar em relação a essa dor de humilhação, tá? É, sabe o que que eu acho muito interessante, Diana? É que às vezes a pessoa tá lá,
Nem é a Diana. Uhum. Eu só pego as queridas do grupo que tem os perfis, meu anjo. A próxima é você, Mai, queridinha. E A gente qualquer vai ter que coincidência A gente vai ter que é convidar a mera. sua amiga aí para fazer uma live com ela para ela nos ajudar a o explica da Vossa Senhoria, né? Ah, o meu perfil? É. Sim, mas o meu perfil vai começar, vai ser o da Mai, que vai ser a próxima live. Já foi que é a Hum. Oral Zona, que sou eu. E agora essa masoca aqui que eu tô falando, né? E a dor da minha humilhação é quando o outro aponta pra mim alguma coisa que já me dói e que ele vai lá e cutuca, entende? Tu vai falar só as lindas. É, as rígidas são as mulheres que, ó, estão sempre, ó, batom vermelho, meu anjo, 7 horas da manhã. Mas o quanto é importante assim para quem está assistindo e que talvez não nunca se ligou dessa questão de perfis, né? E que talvez vai estar assistindo posteriormente, você perceber que se faz parte do teu perfil, tá tudo bem. Não tem Hum? problema em você em algum momento sentir raiva, não tem problema em algum momento você a Sim. própria reconhecer Nem a tudo. necessidade desse talvez estourar e aí Aham. não permitir ou pelo menos inviabilizar que a panela fique cheia. Porque se você Sim. se conhece e você, ok, eu estou acumulando. Ai, tem mais um gato? Bom dia, Sim. gato! E ele acabou de destruir Bom dia! a minha Gambis aqui. E Né? isso E tem muito a ver o com. quanto é importante a gente saber disso, porque muitas vezes a gente só vai para o errado disso, né? Porque, ai, como isso é feio, não acredito que eu fiz isso. E olha o quanto facilita, viabiliza você se conhecer e saber, ok, tá tudo certo, é assim que eu sou, é assim que eu funciono. Então, como eu posso melhorar com relação a isso, se eu sei que eu vou permitir que o acúmulo vai levar a uma explosão, então meu estado de presença e de percepção disso pode evitar a explosão. Ou também não, mas quando ela acontecer, tá tudo certo também, né? E assim, né, Di, não é. Eu sempre vou reforçar isso, tá? Os traços, as dores e as potências que tem por trás de cada dor nunca vão aparecer em um evento de tipo final do mundo. É no dia a dia, nas pequenas coisas. É quando alguém não responde aquilo que você quer e você fica com raiva daquela pessoa. É quando aquela pessoa lá não tá dando a importância que você acha que ela deveria dar e você fica com raiva daquela pessoa, entende? Então, não é em questões tão grandiosas assim. É em coisas práticas do dia a dia. É como eu E é falei, consigo mesmo também, né? Porque dentro desse traço muito. de que detalhista, dentro de toda essa percepção, a partir do momento em que eu me deparo com uma situação totalmente humana, mas que eu não vou dar conta de fazer aquilo que é para mim fazer, uau! A E Di aí viveu na aquilo pele. ferve tanto, aquilo é realmente um processo que a impressão que dá é que vai explodir, que aí eu preciso canalizar e soltar isso em algum lugar, porque senão explode mesmo, né? Yes. Então, eu acho que a dica de Kona é assim: quando a gente tem uma pessoa com esse traço de perfil, ou que a gente tem esse traço de perfil, é baixar as nossas barreiras e falarmos aquilo e termos pessoas de confiança para falar aquilo que a gente precisa falar, entende? É ter pessoas assim que eu Vulnerabilidade sei. de volta. Yes. É do tipo assim, isso é uma coisa tão íntima minha, tão pessoal minha, que eu tenho a total confiança de falar com a Diana. E eu vou deixar claro isso para Diana. Diana, isso é uma coisa muito íntima, né? Porque o medo do masoquista, e isso é uma coisa que está acontecendo até agora. Às vezes eu tô trolando lá o Instagram e eu tô vendo o que que tá acontecendo. A Anitta lá tá sendo super esculachada lá por um jornalista. Então, isso é muito a dor do cara lá do Mazoca, porque assim, eu confiei em você
E agora você simplesmente tá pegando todas as minhas informações, todas as minhas merdas e ó, fuf, no mundo. Entendeu? Então, essa é a dor de ser humilhado. É eu ter confiado algo meu, algo íntimo, algo que eu acredito, e o outro ter espalhado pelo mundo. E uma das coisas muito interessantes é assim, como é que a gente oferece ajuda, né, para as pessoas? Às vezes a gente chega, tem o oral, que se eu chegar para ele e falar assim, como é que tu tá? Tá tudo bem? Quer falar? Nossa, às vezes nem precisa, ele vai. É? Que nem eu brincava. Eu falei lá no grupo, meninas, eu sei que eu tô falando só de mim, mas é que eu preciso. Vocês que aguentem. Porque meu lado oral precisava botar por fora. Mas ainda bem que esses perfis eles acabam sendo juntos, né? Porque eu também tenho muito disso, dessa questão do, por mais que vai socando, socando, mas eu tenho muito essa questão do, ah, tá chegando aqui, eu vou falar nem que é pra parede. Se ela me responder ou não, mas o importante é que eu vou falar. E isso é Isso. uma coisa que é uma das coisas, é uma das primeiras coisas que eu consegui reconhecer qual é o problema. Eu preciso colocar isso para fora. E aí hoje eu entendo que se eu deixar isso, chega num momento que explode, né? Suporta as coisas, ele vai falar. Então, se eu chegar, por exemplo, para Diana e falar assim, Diana, eu sei que daqui a pouco você não tá bem, eu tô percebendo isso, né? Eu usando a minha oral lá, mas eu tô aqui, tá? Se você precisar, eu tô aqui. E eu vou respeitar teu tempo. A minha melhor amiga, ela é bem masoca. E às vezes o masoca, quando ele tá sofrendo, ele vai pra caverna dele. Ele se esconde do mundo. Então eu digo pra ela, ó, eu sei que você tá na tua caverna, eu vou respeitar o teu tempo, mas a hora que você quiser, eu tô aqui. É. E é sim, Dinara, a gente tá falando aqui de dor, mas a gente tá falando que toda dor, todo medo esconde uma potência. E a potência desse cara é assim, se eu estou criando um trabalho com a Diana, eu posso ter certeza que ele vai ter consistência, que ele vai ter início, meio e fim. Que a própria Diana não vai deixar eu desistir no meio do processo, porque ela aguenta. Não, a gente caiu agora, mas a gente vai levantar, a gente vai ir. Faz Levanta, sentido isso daí? chacoalha a poeira e pisa em cima e vai. Então, essa é a qualidade do masoquista. Por quê? Porque ele planeja, porque ele suporta, mas é para suportar coisas boas também, né? No sentido assim, é um projeto, a gente tá com um projeto que é bebê, e a gente tá cuidando desse projeto. É aquele Daqui a que pouco, torna o impossível possível, nem que for a forceps. Deus é mais. Por aí, é por aí. Então, o que que a gente tem? Ai, meu Deus, filho. Meu filho está destruindo o termômetro. Maravilhoso. Essa é a vida real, gente. A gente é mãe, a gente faz live e a gente tem cadela que espirra no meio da live. Então, assim, a dor do masoquista é o que as pessoas fazem com ele e que muitas vezes ele não consegue dizer não, porque ele aprendeu que ele tem que suportar. Essa é a dor da humilhação, que vai se convertendo em raiva. E é uma panelinha de pressão. Se eu não libero isso, como a Diana falou, se eu não canalizo isso, eu estou o primeiro caboclo que me falar que eu tô com o cabelo feio hoje. Ou que vai pegar naquela dorzinha que é minha, que eu não quero que ninguém veja, que ninguém saiba. Né? Teve muitos momentos de quando eu fazia ainda a psicoterapia, que eu ia na psicóloga, em que eu saí de lá tão baqueada, que a única coisa que eu queria fazer era me esconder embaixo das cobertas. Que a minha merda foi exposta. Como é que a gente identifica essas pessoas? São as pessoas quadradas, Hulk, né? São grandes, aquela pessoa que não é que ela é gordinha, ela é forte. Né? E bumbumzinho achatadinho. Tá aí a explicação do bumbum, gente. Estão querendo trabalhar comigo hoje. Diana, o que, que Recebe. você recebe? Ô, Diana, o que, que você acha que
esse traço, né, que essa humilhação, que essa raiva tem ainda de potência para as pessoas, assim, como elas podem ressignificar isso, mudar isso? Eu acredito que é o reconhecer. O primeiro passo é o reconhecer. E quando você Uhum, reconhece, automaticamente você percebe que não é um problema, que é só um traço, que é um perfil e que forma uma maneira de funcionar, né? Assim como, exato. E a partir daí, como acho que é a Dinara que escreveu aí, um recurso, deu né? uma travadona aqui, O segredo, então, o segredo voltou. é como você conseguir usar isso, mas para usar isso requer esse reconhecimento. E o quanto é importante, acho que a Mai tinha escrito aí, a questão do autoconhecimento. Uhum, uhum, E, ou uhum. seja, se é assim que funciona, não tem que ser diferente, não tem que mudar, não tem que ficar igual a esse ou igual àquele, né? Eu tenho pacientes que vêm, por exemplo, com essa questão de tamanho, de peso, e sem esse conhecimento dessa questão desse perfil. E Uhum, entram, por exemplo, numa dieta louca e querem chegar a um número X de quilos, né? uhum, Eu sempre gosto de brincar que se eu quisesse ter 50 quilos, como seria talvez o padrão estético, 55, eu ia ter que ficar só com a pele e os ossos, né? Porque só dessa estrutura eu já tenho essa quantidade de quilos. Então, esse reconhecimento dessa questão, incluindo o seu corpo, ao invés de explodir, você cria isso como algo que você vai fazer, como um recurso para você usar disso. Então, quando você diz que toda dor esconde uma potência, eu poderia acrescentar que toda dor também esconde uma consciência. E a dor, principalmente física, é o que faz você parar e buscar essa consciência. Porque se você não está com a dor, está tudo normal. É comum entrar num piloto automático e seguir tic-tac, 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 tic-tac. E aí, daqui a pouco, uma dor, uma intensidade, ou esse momento em que o fígado do pato inchou e ninguém vai matar para consumir, ele precisa se metabolizar, é um espaço em uhum. que, opa, peraí, existe um ser que funciona a partir desse corpo. E esse Sim. corpo está somatizando e ele está me dando alerta. Tem alguma coisa aqui. Então, acho que assim, o fundamental é você reconhecer que você é um ser infinito, né? Dentro de um corpo. Dentro de um corpo. E um ser E que... infinito não existe impossível. Para um ser infinito não existe problema, não existe dor, não existe intensidade. Mas Uhum. esse ser habita um corpo e esse corpo é limitado. Não, esse corpo, ele não é limitado de... Limitado eu Desculpa. digo fisicamente, para esse ser caber dentro dele. Então tem às vezes que Isso, precisa transbordar. né? Eu diria que, assim, o corpo tem uma consciência. E essa consciência é diferente da consciência do ser Isso. infinito. É a consciência do corpo. Então, o teu corpo se moldou Uhum. dessa forma por entender que ele precisava disso para poder trazer, inclusive, os recursos para você, né? Os recursos de pensar, de agir, de como ser. Então, quando você fica brigando com o teu corpo, você não aceita os potenciais que consciência você tem, sabe que tem, mas não quer acessar, não quer reconhecer, né? Então, ser mais, mas eu quero ser mais, sei lá, oral porque oral é legal. Você é o que você nasceu para ser, você é o que você é, e tá tudo bem. Reconhece e veja a beleza no que você é. Porque senão a gente tá sempre olhando pra grama do vizinho, adubando a grama do vizinho e esquecendo da nossa, deixando ela morrer seca. E aí você consegue perceber também, através do corpo, que eu acho que a parte da biologia, que é a minha paixão, que é a genética,
Ela Aham. traz assim, cara, não existe um ser no mundo que seja igual a você. O Não, corpo explica isso, entende? Por mais que sejam gêmeos, né? Até siameses, mas não tem. não tem um corpo, não, isso é Essa usado como, digital. né? Porque é único. Então, se você olhar isso e ter uma consciência disso, você vai perceber que, uau, você não precisa ser igual a absolutamente ninguém, afinal você não é. Isso, né? Essa variabilidade genética que faz cada um ser único por conta do que a gente precisa padronizar. Dizer que todo mundo tem que tirar fralda com 2 anos, dizer que todo mundo tem que saber escrever e ler com 6, e Yes. E assim, né, de autoconhecimento, gente, é saber como eu funciono. A minha mente funciona assim. E quando eu entendo como ela funciona, né, entendo, reconheço, eu aceito, a minha vida só vai, ó. Porque senão eu tô brigando comigo mesmo. E às vezes eu tô brigando com uma coisa que eu nem sei. Daqui a pouco as pessoas que estão assistindo essa live ou que vão assistir as outras, enfim, para quem não sabe, Escola das Emoções está no YouTube, tá todos os nossos conteúdos lá. Ela vai olhar, e uma pessoa, inclusive, me falou isso lá no aspecto da oral, né? Ela disse: Meu Deus, nunca ninguém me descreveu tão bem, tão rápido, né? Em poucos minutos tão bem. Por quê? Porque a gente não sabe que a gente funciona desse jeito e a gente não consegue lidar com aquilo que a gente não sabe. A gente não fica tentando, né, de entender o que que é consciência, o que que é reconhecer, o que que é receber. Tentando entender assim no sentido do espaço, tá, mas como é que eu faço para poder acessar isso? Então, se quando a está gente acessa, funcionando para a Thailisa, tem que funcionar para mim. Então, eu vou ficar batendo nessa tecla. Não, porque ela fez isso e aí, a partir daí, ela deslanchou. Agora eu tenho que fazer também, tenho que fazer também. E aí eu vou ficar exercendo o controle, na verdade, né? Sobre mim e sobre todas as situações. E aí, quando eu vou para o entendimento, eu começo a contrair ao invés de expandir. claro. E daí vamos dizer assim, né? Tem uma frase que a Patrícia falou, Patrícia Gonçalves, que eu vou sempre manter gravado para mim, que ela diz assim: não tem ninguém pode ser você. E mesmo que alguém queira, ninguém quer ser você. Então seja você, cara pálida, E se alguém né? Do tentar, tipo, também não vai conseguir. também não vai conseguir, né? Então se eu disser assim: ô Diana, agora eu acho que você tem que ser mais Maiara. Você vai conseguir? Não. A Maiara também não vai conseguir ser mais Diana. Porque a Maiara é Maiara, Diana é Diana, cada um tem o seu potencial, cada um tem a sua forma de entender o mundo e tá tudo ótimo. E isso vale para as pessoas que estão nos assistindo, que são mães. Porque meu filho tem que ser assim, assado. Porque meu filho, né, que são esposas. Porque meu marido não faz isso, porque meu marido não é aquilo, porque meu marido. Parem. Porque a gente quer que o outro seja a partir da nossa cabeça, não a partir da cabecinha dele. Então, imagina só, eu quero falar, abrir meu coração e a minha melhor amiga lá tá super na caverna dela. Tá tudo bem? Eu tenho que aceitar e reconhecer isso. Né? É a mesma coisa a gente falar pra Mai que ela tem que parar de fazer coisa. Fala lá pra ela. Não vai funcionar. Então, gente, essa quinta-feira veio para trazer isso. Você é o que você nasceu para ser. Isso não quer dizer que você tem que ser sempre o ferrado da história, que você pode encontrar as suas potências dentro de ti mesmo. Recebe de você, como diria Diana, na energia do presente. Né, Di? Ou ainda, como tá bem clichê assim, seja você e mude o mundo, né? Mas seja você. Seja você. Quantas vezes a gente entra na paranoia de até começar a fazer curso, fazer um monte de coisa, fazer um monte de coisa, porque, não, fulano já fez, já tem uma caminhada, então eu tenho que fazer, porque daí eu vou chegar lá. Cara, você talvez já está à frente disso sem fazer nada, mas só precisa reconhecer. Reconhecer. Porque você é um ser único. E aí, de repente, mais uma dica.
diante de algumas situações e até mesmo complicações que vão surgindo no dia a dia e que nos colocam no espaço de dúvida, você pode fazer uma pergunta muito simples. Um ser infinito escolheria isso? Um ser infinito faria isso? O que é um ser infinito? Um ser infinito é aquele que tem um corpo, sim, mas que ele tem todas as possibilidades disponíveis. E que ele não precisa alinhar, concordar, resistir, reagir com o todo. Ele Yes. só precisa ser ele e funcionar a Ele. partir dele. Uhum. Mesmo com Yes. raiva, mesmo se sentindo humilhado, torna isso algo que vai te levar para frente, porque você tem escolha. Ou você A fica no raiva, vitimismo disso, ai, de novo, ninguém me ama, né? Todo mundo me humilha, todo mundo me humilha, né? isso aí. Torna E isso a uma raiva, potência que você vai usar como uma bola propulsora. a raiva, ela cria mais do que o vitimismo, né? De energeticamente, inclusive. Quando você tá com Com raiva, assim, eu certeza. vou fazer isso aqui de ódio. É tipo, bota um foguetinho na tua bunda. Quando você tá lá no vitimismo, você está apático, assim, nada te mexe, nada te move. Eu tô com um cara fazendo obra aqui no quarto dele. Então, assim, gente, quero dizer que, finalizar essa live e dizer que mas ok, se ele trava, ele faz pouca coisa, tá tudo certo. Então, vem pra esse potencial teu e fica menos na dor, tá? A grande jogada é essa. Existe dor? Existe. Agora, se eu ficar mais tempo no potencial, não sobra espaço pra dor. Gratidão, Diana Coser, por estar aqui comigo nessa manhã gelada, cedinha. Sólido. Gratidão por esse espaço, pela permissão de acordar cedo, que não está sendo muito comum. É, e pela oportunidade de estar dividindo um pouco, de estar servindo de molde, né? Que acho que é um espaço bastante interessante, porque as pessoas às vezes costumam olhar para pessoas que trabalham com essa área mais energética e tal, como seres que não sentem dor, que não têm Perfeito. problemas, que tá tudo bem, nossa, eu queria ser você, tá sempre tudo zen, tudo certo. E aí eu acho que quando a gente expõe a nossa vulnerabilidade aqui para ser, inclusive, avaliado ou ser olhado, é se tornar humano também diante de todos, né? E dizer assim, a Uhum. gente também tem os nossos perengues, sim. Afinal, nós não somos ainda anjos, né? Ainda. Mas espere e verás. Somos seres infinitos, presos em um corpinho ainda. Então, ok, tá tudo certo. Vamos lidar com isso. E nós sempre temos uma escolha. A gente Isso pode aí. tornar tudo difícil ou complicado ou leve e divertido. E ninguém Yes. pode fazer isso por nós. Solamente nós. Às vezes a gente até tenta, né? Mas É. não dá. Então, seja você e mude o seu mundo. A partir do momento Yes. que você mudar o seu mundo, independente se for movido pela raiva, pela humilhação, né? Faça do seu jeito. Que Isso. fazendo do seu jeito é o que é verdadeiro para você, é o que vai funcionar para você. E o que as pessoas vão reconhecer. Exato. Vão se inspirar e vão dizer: opa, peraí, funciona. Funciona. Gratidão, minha linda. Um beijo grande. E esse vídeo tão logo vai estar no YouTube, então se você perdeu alguma parte, vai lá, que vai ser bem bacana assistir. Ok. Gratidão. Ai, meu